Olá, eu fui convidado para ter um papo incrível sobre um assunto de extrema importância: a revolução na saúde e a transformação digital, utilizando o quê? RPM, monitoramento remoto de pacientes. E para isso eu estou com o Emílio, que foi o fundador e o criador da MTech, que é uma solução de extrema importância para esse assunto. E eu já começo exatamente com isso. Emílio, explica para a gente o que é RPM e por que isso é importante para a transformação digital da saúde no Brasil. Então, Sandoval, obrigado por estar aqui com a gente hoje. E assim, o RPM começou na realidade antes da pandemia, mas na pandemia é que foi que ele se tornou mais, digamos assim, relevante, né? O que é o RPM? O que é o monitoramento remoto de pacientes? O monitoramento remoto de pacientes, ele ajuda, né, na época da pandemia, ele ajudava como? Ninguém pode ir para um hospital, ninguém pode ir numa clínica. Então a gente fazia isso tudo remotamente, que é o que o brasileiro, né, que a gente chama erroneamente de telemedicina, que na realidade é teleconsulta, que faz parte da telemedicina, né? O monitoramento hoje, por exemplo, no Brasil, ele pode atender até 88 milhões de pessoas, no mínimo 88 milhões de pessoas. Por quê? Existem no Brasil hoje 88 milhões de pessoas com problemas crônicos, entre elas diabetes, hipertensão, obesidade. E aí você entra na parte de paciente oncológico, na paciente com imunodeficiência, paciente que precisa de monitoramento e que esse monitoramento pode ser feito na casa deles. Quais são os equipamentos que o paciente usa para isso? Ele pode usar o glicosímetro, ele pode usar o aparelho de pressão, ele vai usar o oxímetro, o termômetro, ele vai usar o material dele, por exemplo, a balança, né? Ele vai usar o CPAP, o BIPAP, ele vai usar o respirador, o ventilador. E aí você sai do monitoramento para o hospital em casa, que também faz parte do monitoramento. Então, no hospital em casa, em vez de você mandar a pessoa para o hospital, muitas vezes a pessoa não quer ir, então ela pode ficar em casa sendo monitorada remotamente pelo médico desde o hospital. Por que é importante para o Brasil? Porque hoje não existem médicos, apesar que a gente sempre escuta falar que está se formando médico, não existe médico para todo mundo. Se você for lá no Amazonas, falar com os quilombolas, falar com os ribeirinhos, nas nações indígenas, não tem médico que chega lá. Então, se a gente fizer isso via teleconsulta, com informação, com tudo, que você pode ter um médico que é um médico local, ou um técnico local, e depois pegar um médico especialista aqui em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, onde quer que seja. Então, a ideia é integrar a saúde que a gente conhece hoje, de SUS, de operadora de saúde, eletronicamente, onde todo mundo tem essa informação e você é muito melhor tratado. Com isso, a gente consegue o quê? Reduzir custo, melhorar o cuidado, entendeu? E reduzir o estresse, né? Diferentemente dos Estados Unidos, o Brasil, o Ministério da Saúde é responsável pelo cidadão, né? Então, o que acontece? Vou te dar um exemplo. Diabetes. Você não vai morrer de diabetes. Você vai morrer das consequências que a diabetes traz para você no seu corpo, né? Então, você vai ter vários problemas. 2 deles que são super críticos, que é amputação e hemodiálise. Então, se você conseguir reduzir esse, que é um problema psicológico muito grande, você está dando melhor qualidade de vida para o cidadão. É daí que vem a importância do monitoramento, né? E eu venho do mundo digital desde 99, sabe, Emílio? E lá em 99, o que eu percebi? Você tem muita inovação chegando, mas não necessariamente você tem a tecnologia, está preparada para aquilo. Eu lembro lá em 99, uma empresa, uma startup, que queria fazer meios de pagamento, né, via celular em 1999. Então, em 99, a tecnologia que tinha uma telecomunicação muito precária ainda, né? A comunicação seria de SMS de 2 linhas, então fica muito difícil para a empresa querer fazer pagamento digital naquela época. Por que eu coloco isso? Hoje você considera que essa transformação de saúde, você tem tecnologia, você tem conectividade suficiente para tirar a gente desse momento e levar para uma efetividade nesse monitoramento remoto? Sim, com certeza. E aí, viu, a gente tem que entender uma coisa. A conectividade, ou seja, os sistemas que a gente usa, está disponível para todo mundo, né? Então, assim, a pessoa fala, pois é, mas você acabou de falar do pessoal lá do Amazonas, não sei de onde. Então, pode chegar essa informação, pode chegar lá. Hoje você tem o celular,
todo mundo tem um celular, todo mundo sabe que é o WhatsApp, ou quase todo mundo, pelo menos uma grande maioria, né? O que a gente faz? A gente utiliza desses artifícios para levar a saúde onde quer que esteja. Inclusive, a nossa missão é exatamente essa: levar a saúde independentemente de onde você esteja, né? Então, quando a gente fala de tecnologia, existem meios de você levar a tecnologia como eu dizia antigamente, né, do Iapoque ao Chuí, tá? Existe, logicamente, uma necessidade de integração com os sistemas já existentes no mercado, mas o que acontece? A gente consegue fazer isso sim, sem nenhum problema. Hoje, as pessoas falam que o grande problema da tecnologia é que o usuário não quer usar a tecnologia. Eu acho que lá em 99, como você colocou, e a diferença entre 99 e hoje, que todo mundo faz Pix, que é o mesmo processo, um processo muito similar, né? Então, hoje todo mundo faz Pix. Hoje todo mundo usa WhatsApp. Então, as pessoas não é que não queiram usar tecnologia, elas querem usar a tecnologia que está disponível. Então, eu acho assim, mas a dona Maria, que tem um problema de saúde, ela não quer usar o celular porque ela quer falar com o médico. Zero problema. Ela pode continuar falando com o médico e ela pode usar a tecnologia, sem nenhum problema nenhum. E essa tecnologia está disponível no Brasil inteiro. Sabe uma coisa? Acho que a tecnologia ela está trazendo uma importância muito grande, que é a prevenção, né? Mas eu tenho um olhar até um pouco avante disso, né? Você tem o preventivo, você tem o detectivo, real time ali, igual você falou, de repente alguém está fazendo a corrida, está se sentindo mal, naquele momento eu já detecto que aquela pessoa está com algum problema, né? Exatamente. Então, a prevenção, a detecção, eu acho que é uma revolução muito grande nessa transformação digital da saúde. Porque a saúde hoje ela é muito responsiva, né? Ela responde a um problema que a pessoa está tendo. E o que você acha que a MTech consegue ajudar nesse preventivo, nesse detectivo? Então, hoje é assim. Hoje nós somos uma das empresas no mercado que a gente conversa hoje com wearables. Então, se você tem um smartwatch, seja ele iOS ou Android, que a gente consegue fazer exatamente isso, a gente consegue acompanhar o paciente. Se você tem em casa, de novo, né, um glicosímetro, um termômetro, uma balança, um aparelho de pressão, ou um oxímetro, a gente consegue trazer essa informação. Por que isso é importante? Só para você ter uma ideia, uma pessoa que ela vai de crônico para crítico, né, que ela tem diabetes ou ela tem hipertensão, e ela vai de crônico para crítico, o menor dos problemas dela é a UTI, né, especialmente se for diabetes. Porque a pessoa vai para a UTI, ela vai para o quarto e vai para casa, tem um estresse, mas não é o estresse de você passar de crônico para crítico, ir para a UTI, ir de novo para uma amputação ou para uma hemodiálise. Entendeu? Então, quando a gente começa, por exemplo, no nosso programa, a gente cria parâmetros para o médico. O médico determina para cada paciente quais são os parâmetros daquele paciente. Então, os seus parâmetros são o meu são outros. Então, a gente não pode ter os mesmos parâmetros. Todo mundo quer ter pressão 120 por 80. Pô, boa sorte, né? Eu tenho hipertensão, você não tem. Então, para ter 120 por 80, tem que ser com medicamento. Você não precisa. Então, o que a gente faz? A gente começa a monitorar você, entendeu? E aí a gente começa a conversar com você, mandar informação para você, como paciente. A gente faz você realmente se sentir engajado para tomar conta da sua saúde, que é importante. A gente hoje não dá valor a isso, mas as pessoas que têm problemas crônicos, que têm que lidar com isso todos os dias, é muito importante para elas, porque a gente consegue ver, você está tomando seu remédio? Não, eu não estou tomando. Por que você não está tomando seu remédio? A gente consegue interagir com essas pessoas, aumentar o engajamento e melhorar a qualidade de vida delas. Nesses pacientes, né, com problemas crônicos, eu pelo menos entendo, né, que esse monitoramento, né, contínuo não é só para quem tem um problema crônico, né, para quem quer ter prevenção, cuidar da sua saúde, né. Mas eu fico aqui me perguntando, né, como os hospitais e clínicas poderiam utilizar nesse monitoramento, né, desses pacientes com problemas crônicos. Então, você tem, por exemplo, eu vou dar um exemplo dos Estados Unidos, que é onde a gente está lá, que faz mais tempo. Os hospitais, apesar de que todo mundo acha que o hospital ganha dinheiro quando você está internado, não é bem assim, né? Nos Estados Unidos, os hospitais, os sistemas de saúde, eles são punidos por reinternações. Então,
E no SUS é a mesma coisa. O SUS ou até a mesma operadora de saúde, ela não quer que você fique internando a pessoa, internando a pessoa, internando a pessoa. Ela quer que você resolva o problema. Ou, se possível, prevenir que esse problema aconteça. Né? Então, o que eles usam? Por que usam a nossa plataforma? Primeiro, porque eu dou uma previsibilidade para ele. Eu acompanho o paciente e vejo isso. O hospital se beneficia do quê? Você já foi num hospital hoje, público ou privado? Eles não têm gente para trabalhar. Hoje existe uma falta de mão de obra. Qual que é o outro problema? Hoje a maioria dos profissionais de saúde tem o famoso burnout. Eles estão trabalhando, como a gente diz, overtime, overworked, ou seja, eles estão pressionados até o último. Entendeu? Então, assim, se você deixa ir para o hospital quem realmente precisa, e não o cara que vai tirar a pressão, que vai medir isso, vai medir aquilo, a gente está medindo. A gente já está dizendo para você o que está acontecendo. Então, você não precisa ir até o hospital. Não estou dizendo para ninguém ir para o hospital, não é isso. Você vai no caso que você necessita. Então, as clínicas, os hospitais, as operadoras de saúde, elas se beneficiam a partir do momento que a gente dá previsibilidade para eles, e faz para eles também o seguinte: para o operador de saúde, principalmente, a gente economiza no custo de manutenção desse paciente crônico. Isso é verdade, né? Porque para o operador de saúde, isso tem um valor tremendo, né? A previsibilidade, né? Esse monitoramento para evitar problemas, né? E até a operação dele. E para os hospitais também, né? Evitar esse problema de superlotação, ou você não ter pessoas específicas para atendimento. E uma coisa que você ficou falando, eu fiquei pensando aqui, é essa acessibilidade, né? Você levar para o Brasil todo, para pacientes, né? Atendimentos específicos que ele não teria acesso. Com certeza. Eu estou monitorando a telemedicina, teleconsulta, né? Como você falou. Pô, eu posso levar para o Brasil inteiro especialidades que não tem. Eu já tive problemas, né? Também viajando no Brasil a trabalho, precisei de atendimento, tive que sofrer um pouquinho, né, para ter isso, sendo que uma teleconsulta resolveria muito isso. E pensando um pouquinho em caso prático, de toda a sua experiência hoje dentro do RPM, consegue me dar um caso prático que realmente o RPM foi lá e foi bem efetivo para todo mundo? Nossas pessoas que estão nos assistindo hoje terem uma ideia de um caso prático? Então, existem vários, né? Hoje a gente tem aproximadamente 10 vidas que a gente já salvou por causa do RPM, do monitoramento. Então, eu vou te dar um, né? Que infelizmente, é um caso de diabetes, né? A gente tem usado bastante, por exemplo, Curitiba hoje, Curitiba, eu falo de Curitiba porque eu sou de Curitiba. Curitiba tem 2 milhões de habitantes e tem aproximadamente 135 mil crônicos, tá? O que acontece? Não somente em Curitiba, mas em outros lugares que a gente já tem visto isso, o paciente, muitas vezes, ele não se cuida porque ele não tem informação, tá? Ele não se cuida porque falta para ele informação e falta para ele meios para se cuidar. Porque hoje você tem várias formas de se cuidar, mas você tem que ter a informação, você tem que saber. Então, um caso prático que a gente teve na Venezuela era uma pessoa que ela era diabética, e qual que é o maior problema dela? Ela simplesmente, lá na Venezuela, eles entregavam para o paciente as fitinhas, né? Ele ia para casa e furava o dedo, fazia tudo direitinho, como devia ser feito. Só que não existia essa conexão entre eu tirar a minha glicose e o médico receber. Então, daqui a 30 dias eu ia lá no médico e entregava para o médico: olha, esses aqui são os meus dados. Eles baixavam os dados, excelente, está fazendo alguma coisa. Mas aí o cara começou a ver que tem picos de glicose lá atrás que já não pode fazer mais nada. Entendeu? E aí essa pessoa, ela estava com problema, como eu falei antes, né, a diabetes não vai te matar, mas ela vai criar problemas que pode te levar a um problema muito mais sério. E aí o médico falou: não, você vai começar a ser monitorada agora. E ela começou a usar o nosso sistema. Quando ela começou a usar o nosso sistema, começou a ver onde estavam os picos, o porquê que estava tendo pico de glicose. Daí começou a monitorar e era um problema de alimentação. Entendeu? A pessoa ficava sem comer porque achava que não podia comer, a glicose ia lá embaixo. Na hora que comia, a glicose ia aqui em cima. E estava totalmente descontrolado. Então o médico, apesar de ser uma pessoa de origem humilde, o médico passou uma dieta e começou a estabilizar ela. E também
graças ao monitoramento, o médico pôde ver, olha, você precisa mudar o seu medicamento. Naquele momento, não 30 dias depois. Entendeu? Então, com isso, você consegue resolver e melhorar a qualidade de vida daquela pessoa. Pensando nisso, né, essa conectividade de tudo, né, porque vou usar o meu exemplo aqui, né, um caso prático. Eu sempre me cuidei muito da minha saúde, então tinha o meu nutricionista e um aplicativo para controlar minha dieta, e um outro aplicativo de exercício, né, do meu personal, e tudo que eu comia, monitorando, e o laboratório, né, que eu iria fazer os exames, um outro aplicativo, um aplicativo da operadora e o meu médico lá no final, né? Como você comentou, 3 meses depois, 6 meses depois, um período, né? Então começa um tratamento, 3 meses ou 6 meses depois, ele vai ver o que aconteceu, né? E eu acho que esse monitoramento contínuo, ele antecipa isso, né? Porque não preciso esperar 3, 6 meses para saber como é que eu estou indo. Então, essa aceleração, né, das informações, essa conectividade, né? E aí eu fico até perguntando uma outra coisa que é, com o AI, né, eu estou trazendo muita informação, dados, né, basicamente dados, né, não informações, dentro do RPM, é como o AI pode ajudar isso, né, porque você está ali coletando, monitorando continuamente todos os seus pacientes. Como você pensa em utilizar isso a benefício de todo esse ecossistema? Então, deixa eu só voltar a usar o seu exemplo aqui, né? Você falou de alimentação, de fisioterapeuta, de laboratórios, exames laboratoriais e o seu médico. Isso aí. Né? É uma cadeia desse tamanho. O que a gente está se dispondo a fazer e está fazendo? Nós estamos juntando esses 4 passos, digamos assim, esses 4 módulos, né? Para que o seu médico tenha a sua visão a qualquer momento. E aí, se você tem, aí você tem mais um monitoramento propriamente dito dos sinais vitais, né? Então são 5. O seu médico ele vai poder ver o seu status, ou até mesmo o seu personal, ele vai poder ver o seu status a qualquer momento. Né? Isso que a gente está trazendo. Em vez de você ter que ter 5 aplicativos, você vai ter um aplicativo onde todas as informações vão estar lá. E aí vem a sua pergunta da inteligência artificial. Quando você tem 5 módulos diferentes que não estão integrados e que você não consegue transpor a informação de um para o outro, ou você tem que abrir 5 telas para ter 5 informações, e aí o médico tem que fazer conta. Então, o que a gente está fazendo? Como a gente está integrando esse sistema, esse ecossistema, digamos, nós vamos utilizar a AI para ajudar o médico e ajudar você a melhorar algumas das coisas. Por exemplo, alimentação. Então, você está se alimentando e você está fazendo exercício e não está queimando caloria. Tem algum problema. Aí você começa a pensar o seguinte, eu tenho que adicionar mais um módulo, que é o módulo de medicação que você está tomando. Aí você já tem 6 aqui. Aí você começa a fazer os seus exames, já está aqui, está tudo certo. Daí a gente começa a pensar com inteligência artificial, o que a gente quer fazer, Sandoval? A gente quer trazer essa informação para um lugar só, fazer a inteligência artificial analisar isso e conversar com você. Inclusive, para as pessoas que estão nos ouvindo e vendo, elas vão ter a oportunidade de conversar com a gente no nosso site. Trocar ideias, fazer perguntas sobre monitoramento, e vai ser a mesma coisa com você. A gente quer que você tenha a capacidade de conversar não está pronto ainda, mas conversar com o nosso aplicativo ou ter uma conversa com o seu aplicativo, onde a gente possa te ajudar e ajudar o médico a fazer com que você tenha uma saúde, digamos assim, melhor. Entendeu? Entendi. Sabe, aqui não é uma crítica, tá, pessoal? Mas as pessoas, né, normalmente ficam com dúvida ali de saúde, vão aonde? Vão fazer uma pesquisa na internet. Eu tô com uma tosse seca. Ok, tosse seca, vai lá, toma um xarope e tudo bem. Mas no final que ele tem o refluxo, né? Exatamente. Problema de refluxo. Então, esse cuidado, né? A informação, ela tá disponível ali para todo mundo, mas não necessariamente, né? É o que o paciente está tendo. Talvez por escassez, né, de médico, difícil acesso, né? A gente está falando aqui das grandes metrópoles, é muito fácil, né? Mas quando você olha o Brasil todo, como você mesmo comentou, o acesso é mais difícil, né?
E eu acho que o RPM, esse monitoramento contínuo, digital, ele vai facilitar muito. E, para mim, ele também vai ajudar essa dificuldade de você ter vários médicos, várias especialidades no Brasil todo. E eu creio que o RPM ele pode ajudar também nessa escassez de médicos no Brasil, concorda? Concordo. Então, qual que é uma das grandes vantagens nossas, né? Dentro do nosso aplicativo, por exemplo, você tem digamos que você não utiliza o Sistema Único de Saúde, né? Que ele está todo integrado, né? Mas você usa a rede privada, você pode levar os seus dados para onde você for. Está no seu aplicativo. Então, o médico escaneia o QR Code, ele tem a informação, toda a sua informação está ali, na mão do médico. Todos os seus exames, todos os seus sinais vitais, todos os medicamentos que você está tomando, toda a informação. O médico tem toda essa informação ali. Então, como você falou que estava viajando, tem que fazer uma teleconsulta, você pode fazer a teleconsulta sem problema nenhum. Qual que é a diferença quando você embute o RPM na teleconsulta? O médico nunca viu você na sua vida, que geralmente é o que acontece, a não ser que seja o seu médico que esteja conversando com você online. O médico não tem a sua informação. O que nós fazemos? Nós integramos a teleconsulta com monitoramento. Então, o médico tem toda a sua informação. Ah, Emílio, mas o meu médico tem o meu prontuário eletrônico. Zero problema. A gente também integra com alguns prontuários eletrônicos e estamos cada dia mais buscando outros prontuários eletrônicos para integrar. Para quê? Para que na hora que você viaje, essa informação esteja disponível para você em qualquer lugar que você for. Né? Que é a ideia do Sistema Único de Saúde hoje. Se você for num postinho, né, numa UBS em São Paulo, ou se for numa UBS no Pará, essa informação ela está lá e o médico vai poder ver todos os seus dados. Você considera que o sistema público de saúde já está preparado, já sofreu essa transformação digital? Eu acho que ela tá passando por isso. A doutora Ana Estela Haddad, ela está trabalhando muito nisso, né? Ela tá colocando essas informações à disposição, está investindo bastante em tecnologia, porque a gente sabe que o país é muito grande, né? E não tem condição de você levar isso para todos os lados, tecnologia. Você tem que investir em infraestrutura, você tem que investir em informação. Então, ela tá investindo bastante, gastando muito tempo, trabalhando duro nisso, e a gente vê o seguinte, eu sou, como é que chama? Suspeito para falar do SUS. Eu adoro o SUS. Né? Eu acho que é o sistema, pelo que o SUS fez pela minha mãe e faz pela minha mãe, né? Eu acho que o Sistema Único de Saúde é muito bom. Eu acho que o Ministério de Saúde tem gente maravilhosa lá que está trabalhando bastante e eu acredito que a gente vai ter muito boas novidades nos próximos meses oriundos desse investimento em tecnologia. Eu também sou um grande entusiasta, primeiro pela palavra único, de unificação. Então, a saúde é isso, né? Exatamente. No Brasil inteiro, independente onde você estiver, você tem ali seu prontuário, tem todo o seu histórico médico. E eu acho que o Brasil, ele está bem à frente. Falta muito, na minha opinião, mas o primeiro passo foi dado, está caminhando bem, e eu gosto muito para onde nós estamos indo. É claro que quando você olha todo que você tem de tecnologia, né? Toda essa transformação digital, falando em blockchain, falando em AI, Big Data. Pô, imagina com essa mobilidade no Brasil, você está num exemplo, no meu caso, estava em João Pessoa, tive um problema, não tinha acesso, fui para o Sistema Único, fui bem atendido, tudo. E naquele momento eles puxaram ali o pequeno histórico que eu tinha, e eu tentando levantar ali, de alguma forma, alguns exames, né, dentro do aplicativo do meu laboratório, com muita dificuldade, porque não tinha internet, uma conectividade de internet muito boa, mas de uma certa forma eu fui extremamente muito bem atendido. Mas quando você olha para o futuro, né, você olha essa unificação, essa transformação digital como um todo, você tem muita tecnologia nova, de hardware, de wearables, IoTs, blockchain, falando de tudo isso. Para onde você vê o futuro, não tão longe, futuro próximo, né, de curto prazo? Eu acho que tem uma palavra que a gente usa no meio que chama-se interoperabilidade. E o que é a interoperabilidade? É os sistemas se falarem como se fossem um único sistema. Então você tem o privado e tem o público conversando entre eles.
Então, se você usa uma operadora de saúde e você, que nem você falou, o meu histórico no Sistema Único de Saúde é pequeno, porque você não usa, né? Então, eles não têm tua história. Agora, você imagina se existisse a possibilidade de eu pegar a sua informação do setor privado. Essa é a famosa interoperabilidade. Você acha que isso vai ocorrer, essa Tem que unificação? ocorrer, tem que ocorrer. Acho que o governo está trabalhando para isso, o ministro Padilha tem falado muito nisso, né? Por quê? Porque o futuro é esse, é integrar. E sabe o que muda para mim? Passa a ser a pessoa no centro. A saúde para mim, não a saúde para o ecossistema, para os operadores. Então, uma das coisas que a gente faz muito, quando a gente começou a desenvolver o nosso sistema, primeiro que eu desenvolvi o sistema por uma questão pessoal, né? Eu desenvolvi isso para minha mãe. Né? Eu moro nos Estados Unidos, minha mãe mora aqui em Curitiba, minha mãe com câncer, e eu não sabia do que estava acontecendo, a gente desenvolveu isso para ela. Depois que a gente decidiu fazer isso, levar isso para as outras pessoas. Né? Então, o que acontece? Se você não fizer um sistema que seja paciente-cêntrico, esquece. Não tem outro jeito. Porque o paciente, na realidade, é como você falou, é único, é seu. Né? Esse sistema é seu. Então, a informação é sua. Né? Esse direito de levar essa informação, de ter essa informação onde você vai, é seu. Então, assim, eu acho que duas coisas. Interoperabilidade de uma mão, ou seja, os sistemas têm que se conversar de alguma forma, né? E outra é o paciente no meio, o paciente cêntrico. Quando você colocar essas duas coisas juntas, o sistema de saúde vai mudar muito e para muito melhor. Entendeu? Então, eu acho que hoje, nos Estados Unidos já está acontecendo isso. Na Inglaterra, o NHS o NHS é o SUS, né? Eu costumo brincar que é o Lorde, é o primo Lorde do SUS, só porque está na Inglaterra, né? Sim. Mas assim, o sistema é tão bom quanto o SUS. Na realidade, existe um intercâmbio de informação muito grande entre eles. E eu acho que na Inglaterra, todo mundo, a grande maioria das pessoas, a gente fala que 75% aqui usa o SUS e na Inglaterra 90%. Mas mesmo as pessoas que não usam o NHS, os 10%, elas usam o NHS para o dia a dia. E para coisas mais complicadas, cirurgias mais caras, ou que a pessoa precisa de agilidade na cirurgia, eletiva algumas vezes, ele faz no privado. Mas eu acho que, de novo, voltando, interoperabilidade e o paciente cêntrico, um sistema com paciente cêntrico, eu acho que esse é o nosso caminho. Legal. E usando toda a sua experiência internacional em saúde, como você vê investimento, né, dos governos em saúde, quando você compara, igual você falou da Inglaterra agora, comparando Brasil, Estados Unidos, como você vê investimento, né, do governo em cima da saúde? Então, o mundo inteiro ele tem um sistema único de saúde, algum tipo de sistema único de saúde. Se chama SUS, se chama NHS, outra coisa. Os Estados Unidos é privado. Só que tem o Medicaid e o Medicare. Né? Eu não sei se vocês têm acompanhado nos Estados Unidos a briga que eles vão agora cortar incentivos para o Medicaid e o Medicare. Se você perguntar para o cidadão que está sendo mal atendido no SUS, ele vai dizer o seguinte para você: tem que botar mais dinheiro, tem que investir mais na saúde. Se você vai no NHS, os caras já não querem mais que o NHS, que se invista mais dinheiro no NHS. Eles querem resolver os problemas com o dinheiro que tem, que já foi investido. Entendeu? Então, o que eu vejo é assim, independente de onde você for, nós nunca estaremos 100% satisfeitos com a saúde que a gente recebe, seja pública ou privada. Porque quando a saúde, infelizmente, a gente só se dá conta no momento que a gente mais precisa dela, e na hora que você mais precisa dela, você não tem paciência de ficar esperando. Você quer que se resolva, e se é com um ente querido seu, o seu filho, a sua mãe, a sua esposa, né, a sua filha, você quer que resolva naquele momento. Né? Então, assim, eu vejo que existe, tanto no Brasil quanto na Inglaterra, uma boa vontade muito grande dos governos de resolver o problema, de solucionar essa situação. Né? Só que, infelizmente, hoje falta mão de obra. Né? E não estou falando de médico, estou falando de toda a cadeia. Do técnico de enfermagem, da enfermeira, do próprio médico, do assistente. Muita gente não quer trabalhar na saúde. Porque um trabalho é 24/7. Né? Então as pessoas simplesmente estão trabalhando demais.
Mas eu acho assim, os governos têm feito um bom trabalho, né? Tanto da Inglaterra quanto dos Estados Unidos, a gente também tem visto outros países, e outros países simplesmente eles não têm dinheiro para investir. E aí estão tentando buscar uma forma de fazer alguma coisa de atender a população. A gente fala de unificação de saúde, né? Mas quando a gente fala de globalização, acho que a gente tem um caminho longo, né, para isso. Eu lembro, eu estava tomando uma medicação, eu precisei ir para os Estados Unidos. A minha dificuldade para entrar nos Estados Unidos com a medicação foi tremenda. Meu médico que gerar ali uma autorização em inglês, reconhecer a entrada nos Estados Unidos foi penosa. Tive uma dificuldade grande, demorei ali um bom tempo no aeroporto para poder entrar com a minha medicação. Consegui, claro, né? Mas confesso que foi um pouco difícil. E aí, quando a gente fala de unificação, acho que a gente tem um caminho longo, né, para unificar isso no mundo. Então, eu acho assim, os sistemas eles não se conversam, né? E fica até difícil para se conversar, eu acho que fazer isso. O que a gente tem visto, que existe um esforço da própria Organização Mundial da Saúde de tentar fazer que essas fronteiras sejam quebradas, que você possa viajar com o seu medicamento, né? Porque se você tentar comprar medicamento nos Estados Unidos, dependendo do medicamento, você não vai comprar. Né? Como aqui também no Brasil, né? Você não vai comprar, dependendo do que é, o medicamento você não vai comprar. Existe toda uma burocracia, leis, etc. Então, eu vejo assim, existe uma boa vontade governamental de tentar resolver isso. Só que é muito complicado. Porque, primeiro que os medicamentos, apesar de serem internacionais, né, pelo menos o princípio básico, é muito complicado para você adquirir medicamento. E se você viajar sem medicamento para adquirir lá, muitas vezes você não consegue. Entendeu? Então, existe, eu acho que é um caminho muito longo para se quebrar e para melhorar isso aí. Concordo. Emílio, eu acho que a gente ficaria aqui durante horas e horas falando desse assunto, né? E eu vejo que essa disrupção, né, tremenda, né, na saúde. E como você vê o futuro desse relacionamento entre o paciente e médico, né, com toda essa transformação digital na saúde? Então, uma coisa que tem que ficar bem clara. A digitalização da saúde jamais vai substituir o médico. Né? O médico é peça fundamental nesse processo. Até voltando na sua fala anterior, não adianta você conversar com o Dr. Google. O Dr. Google não vai responder para você. Né? Mesmo se você utilizar inteligência artificial, daqui a pouco você já também vai poder conversar. O Google já está começando a oferecer o Gemini para você também falar sobre saúde. Não é a mesma coisa. Existem outros fatores que na sua busca você não informou o Google. Né? Que o médico ele tem essa capacidade de fazer perguntas que o próprio Google não pode fazer essa pergunta, porque você não entrega a pergunta para ele. No consultório médico ou numa teleconsulta, você entrega essa informação para o médico. Então, assim, a gente falou de paciente cêntrico, né? Mas o médico é a ferramenta fundamental para continuar fazendo. Ele está no centro disso também. De parte dele, essa tarefa de organizar esses dados. Né? Ele é uma pessoa que estudou, ele é uma pessoa que tem esse dom, né? Que eu acho que para ser médico você tem que ter um dom, né? Então você tem essa coisa. Sem um médico não funciona. E isso me traz uma coisa: conhecimento está disponível na internet. Mas sabedoria, não. Sabedoria está aqui, nesse papo que nós estamos tendo aqui agora. Exatamente. Isso são pessoas que aplicaram o conhecimento na prática, gerando sabedoria. Então, claro, pesquisar na internet faz parte, você ter o conhecimento. Sou extremamente favorável a isso, mas sou muito favorável a procurar sabedoria. E sabedoria está com o médico, né? Não está simplesmente na internet. E ferramentas que facilitem a comunicação, né, de tudo que está acontecendo com o seu médico, tem um baita valor, que é onde a MTech se propõe a trabalhar, né? Conectar o paciente ao médico, é todo o ecossistema. Exatamente. Então, acho que você falou bem, né? O médico, ele é parte, o médico é a sabedoria, você é a pessoa que tem que ser a pessoa principal desse ecossistema, né, o paciente, né? Então, o que a gente tem visto, e a gente tem acompanhado isso muito, é assim, muita gente diz o seguinte: a inteligência artificial vai substituir o médico. Não vai substituir o médico.
O monitoramento remoto vai substituir a enfermeira. Não vai substituir a enfermeira. O monitoramento remoto vai substituir a consulta no médico. Não vai substituir a consulta no médico. Entendeu? São partes de um processo. São fases de um processo. Então você precisa do médico, porque o médico tem toda aquela, como você colocou, a sabedoria de dizer para você, olha, esse medicamento é melhor do que esse medicamento, ele consegue trabalhar, e a gente está aqui também para ajudar o médico a ter mais informação na tela, na frente dele, né? Para até ficar melhorar até o diagnóstico, ou dar uma ferramenta de suporte ao diagnóstico, entendeu? Então, o que acontece? Hoje, essas peças são todas fundamentais, né? O pessoal de saúde, que não termina e não começa no médico, mas é o pessoal de saúde, e o paciente. Com tecnologia para fazer isso ter uma interação da melhor forma possível e com o resultado que a gente busca. Qual que é o resultado que a gente busca? A melhoria de qualidade de vida do paciente. Emílio, como eu comentei, se pudesse a gente ficaria aqui 2 horas nesse primeiro episódio falando sobre RPM, da importância disso para o paciente e para todo o ecossistema. Acho que a gente vai ter que ir para um outro episódio, porque tem muita coisa legal para a gente falar para todo esse público. Emílio, vamos às suas últimas palavras para terminar no ritmo muito bom. Então, primeiro te agradecer. Acho que a gente tem que fazer muito mais conversas como essa, para que as pessoas comecem a entender e procurar entender o que a gente faz e como é que a gente pode ajudar esse ecossistema de saúde e melhorar a qualidade de vida deles. Então, a gente fica aqui à disposição para uma próxima conversa. Legal. Obrigado, Emílio. Pessoal, obrigado.